E isso é importante porque isso agrava a situação de crise entre o STF e o Legislativo. Com estas pautas, a crise se agrava. Por mais que o Lira vá lá fazer conchavo, que o Lula chame o Lewandowski, que indique o Dino, que não sei o que, a tensão está se agravando. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Aqui, então, neste programa, tenho agradecido a enorme audiência que nós temos tido. Essa audiência é possível graças às múltiplas plataformas que a gente está utilizando. Não é mais uma, não é mais 2, não é mais 3. A gente está hoje no Twitter, no X, né? no Rumble, no Locals, claro, que é a minha casa principal, mas nada disso seria possível se a gente também não tivesse no Fio Diário, que é um projeto que eu acredito muito, né? Diante desse debate que a gente está vivendo sobre a vida, a liberdade de expressão, o Fio Diário ele foi criado com o objetivo de transformar a comunicação brasileira para um novo modelo. E a gente vai falar sobre isso, esse modelo de assinatura, modelo onde você é o patrão, com a linha editorial 100% independente do Fio Diário, que é pautada na verdade dos fatos. A gente procura dar espaço para a voz que hoje é ignorada na grande mídia. E é um compromisso de trazer os melhores comentaristas, os melhores programas para manter você informado. E, claro, isso só é possível com a sua ajuda, com a sua assinatura. Você pode entrar agora no site www.fiodiario.com e com menos de R$1 por dia você vai fazer com que os nossos programas alcancem cada vez mais pessoas e assim a verdade, a liberdade, elas possam ser expostas. É importante que você apoie as pessoas que dão voz a você. Então você entra em www.fiodiario.com e você vai lá ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos, mas acima de tudo vai fomentar essa iniciativa aí que começou com o nosso querido Marco Antônio Costa Superman, o Adrilles e etc. E eu abracei de forma entusiasmada. E eu tenho coragem. Eu peço a você que se inscreva também no canal do Fio Diário, se você está assistindo pelo canal de cortes do Paulo Figueiredo no YouTube. Se você está inscrito no canal do Fio Diário, se inscreva no canal de cortes do Paulo Figueiredo, tem lá todos os meus cortes do programa, cortes de outras participações, entrevistas que eu dou e muito mais. A gente tem que fortalecer aí ambos os canais e as múltiplas plataformas. Bom, vamos falar sobre o primeiro assunto do dia, porque é um dia muito feliz. Na verdade, nós temos tido boas notícias. E faz muito tempo que eu não tenho boa notícia para falar. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês essa notícia especificamente. E todas as notícias que eu leio aqui estão no meu locals.com. Você pode acessar realpfigueiredo.locals.com, está lá de graça. Mas essa notícia aqui é muito interessante. O deputado Marcel Van Hatten, a notícia é que a CPI do abuso de autoridade obteve as assinaturas necessárias e foi protocolada na Câmara dos Deputados. Após a morte do preso político Clériston sob custódia do Alexandre de Moraes, a Câmara toma uma decisão corajosa. O deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo, anunciou na Câmara a coleta de 171 assinaturas necessárias para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, com foco no que ele classifica como abuso de autoridade por parte dos ministros do STF e do TSE. A continuidade do processo agora depende do presidente da Câmara, Arthur Lira, vamos falar sobre isso, que deve avaliar a existência de motivos válidos e um fato específico que justifique a investigação. Não tem um prazo para que Lira se pronuncie, também vamos falar sobre isso. Lira atualmente lida com outra questão delicada envolvendo a relação entre os poderes do Legislativo e Judiciário, que é a PEC que busca limitar decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o Lira tem buscado uma maior aproximação com as figuras, aquele mise-en-scène ali, aquela vaselinada que os poderes acabam tendo entre si. O Marcel Van Hatten, o proponente da CPI, destacou que a proposta ganhou apoio após a morte do Clériston Pereira da Cunha, que sofreu um mal súbito na prisão, né? Realmente ele sofreu um mal súbito, mas
porque estava na prisão, certamente. Ele estava detido sob acusação de participar dos atos do 8 de janeiro, quando os apoiadores, segundo aqui o jornal, atacaram as instituições do governo, mas já tinha um pedido da Procuradoria da República pela sua liberação. O líder da oposição na Câmara, eu estava conversando com ele agora antes de entrar no ar, o deputado Carlos Jordi, comentou que a obtenção das assinaturas necessárias demorou meses, porque muitos parlamentares temiam retaliações por parte dos ministros do STF, a exemplo das que resultaram na suspensão das redes sociais e prisão do deputado Daniel Silveira. Jordi aponta que há um clima de receio entre os deputados devido a possíveis perseguições e abusos de autoridade do Supremo. Essa é a notícia que, de novo, você pode ler no meulocals.com, saiu amplamente divulgada na imprensa, e eu fiz questão de colocar esse assunto aqui na pauta de hoje, porque pela importância. A gente ainda vai falar muito sobre esse assunto no futuro próximo, mas vocês têm que pensar algumas questões. A primeira delas é que o Arthur Lira não tem essa opção toda, ele precisa ler e instalar a CPI. Eu digo isso porque, em tese, tudo que a gente vai falar é sempre em tese no Brasil, né? A gente vive a época do direito quântico, onde as leis da física naturais e do direito natural não valem mais, mas em tese o Supremo Tribunal Federal decidiu na época lá da CPMI da pandemia, da CPI da pandemia, que as casas, elas eram obrigadas a instalar uma CPI se houvesse assinatura. Eu não sei se vocês lembram, o Rodrigo Pacheco, na época no Senado, ele disse que tinha que fazer um juízo de conveniência e tal, que era aquele negócio que os presidentes das casas sempre ficavam sentados em cima das CPIs, mas na época os senadores, se eu não me engano foram o Alessandro Vieira e o Jorge Cajuru, eles entraram no STF falando que não, que o presidente da casa tinha a obrigação de instalar a CPI. E pela primeira vez, o Barroso, o grande Barroso, o que derrotou o bolsonarismo, ele deu uma, na época, percebeu que a CPI era uma CPI muito ruim para o governo, e ele deu uma liminar dizendo que a CPI tinha que ser confirmada. Não vou botar só a culpa no Barroso, não, porque depois o plenário confirmou. Mas então, em tese, tem que instalar a CPI. Em tese, de novo, segundo as leis da física newtoniana, né, tem que instalar a CPI. Mas nada mais precisa fazer sentido no Brasil. O STF pode decidir que não pode ter CPI, coisa nenhuma contra eles, porque eles estão acima dos outros poderes, que eles não vão aceitar ataques, etc. E tudo isso é possível. A gente vive... Não tem mais nenhuma decisão que o STF tome que eu fale assim, caramba, não imaginava que eles fossem fazer esse tipo de coisa, né? Mas o fato é que agora o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele está com 2 abacaxis contra o STF no colo. 2 abacaxis. Ele tem a PEC dessas restrições das liberdades, das decisões monocráticas, perdão. Tô com uma gripe aí, pessoal, há 2 semanas, tá me tirando a voz, uma macumba do Xandão aí, horrorosa, então peço desculpas. Mas, voltando aqui, o Lira tem a PEC, que restringe as decisões monocráticas, e agora ele tem essa instalação da CPI, que é uma CPI contra o STF. Tem que chamar contra o STF e contra o TSE. E, em tese, não tem muito que o Lira possa fazer nesses 2 assuntos. Diz que vai botar a PEC para votar, e você tem esse clima agora com essa instalação. E isso é importante porque isso agrava a situação de crise entre o STF e o Legislativo. Com estas pautas, a crise se agrava. Por mais que o Lira vá lá fazer conchavo, que o Lula chame o Lewandowski, que indique o Dino, que não sei o que, a tensão está se agravando. E isso é tudo que a gente quer, né? Numa briga entre o STF e o Lira, a gente tem que torcer para a briga. A gente torcer pela briga, pelo fim daquela tal de harmonia entre os poderes, porque a harmonia entre os poderes era para cravar no nosso bumbum. A gente quer desarmonia. A gente quer o establishment brigando entre si para que a pressão popular possa gerar instabilidade entre eles, tudo dentro do jogo democrático, mas gerar instabilidade entre eles para que a gente possa fazer como fizemos em 2018. Né? E essa CPI é um passo nessa direção.
Porque ela é uma amostra também que os deputados, talvez até contaminados pelos senadores que deram a pancada no STF, eles estão um pouquinho mais machos. Vejam o que está dizendo o deputado Carlos Jordi. Disse, não só, estava conversando com ele agora, mas não só disse abertamente que os deputados não queriam, que está há meses, eles estão há meses querendo coletar essa assinatura, os deputados não queriam assinar porque estavam com medo. Nesse sentido, a morte do Marty Clériston facilitou, é uma tristeza que tenha sido necessária, acho que foi o deputado Gustavo Gaia que disse isso, e disse muito bem, com quem eu também conversei mais cedo. É uma tristeza que tenha sido necessário chegar a esse ponto. Né? Então, não importa a sua orientação política. Eu falei para você mandar esse vídeo para um petista, né? Porque não importa a sua orientação política. Pode ser de esquerda, pode ser de... Você não pode achar normal e democrático que um deputado tenha medo do STF. Repara, o cara não tem... Não, eu não vou agir porque eu tenho medo de represália. E eu falo isso para vocês, eu converso com deputados e senadores todos os dias. E todos eles têm medo. Tem medo, como diz a reportagem, de terminar como Daniel Silveira. Teve a sua vida arruinada. Tá hoje lá preso em Bangu. Por quê? Porque gravou um vídeo. Isso não importa se você é deputado de esquerda ou direita, você de centro. Deputado não pode ter medo. Mesmo deputado de esquerda, pode falar o que quiser. E essa é a diferença entre nós e eles. Nós, e precisa ser a diferença, porque nós sempre precisamos agir assim. Eles têm o direito de falar o que eles quiserem, nós temos o direito de falar o que nós quisermos. A imunidade parlamentar, se não me engano, é uma coisa do século XVII. O Brasil destruiu a imunidade parlamentar, que é uma coisa que o Ocidente estabeleceu no século XVII no Reino Unido. Porque se você tem medo de falar, né, ou seja, de parlar, você não é parlamentar, se você não consegue falar o que você pensa. Eu sou bem absolutista nesse sentido. Eu acho que todo mundo deveria falar o que pensa. Todo mundo deveria ter esse direito, como é aqui a primeira emenda da Constituição Americana, mas mais ainda um parlamentar. Mas o fato é que a esquerda avança. E o que você tem feito? Eles têm estratégias, ideologias, o controle da mídia, das universidades, das escolas, do mercado financeiro. E nós? Será que vamos resistir passivamente? Eles estão em todos os lugares. Nas escolas, nos filmes, nas redes sociais. E eles querem silenciar você. Não é hora de recuar. É hora de se armar. É hora de se armar com conhecimento. Eles estão moldando o futuro. Que mundo que você quer deixar com seus filhos e netos? Chega de ser vítima. Você pode mudar. E eu vou te mostrar como. 10 módulos, uma imersão na guerra cultural que estamos vivendo. Uma chance de lutar de volta. Eu estou convocando você. Esse é o chamado para os verdadeiros patriotas. Se não for por você, que seja pelo Brasil. A esquerda não descansa, e nem nós. A tempestade está aqui e é hora de se preparar para a guerra. Não é um simples curso, é um chamado à resistência. Conhecimento é a sua arma. Carregue-a agora. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. Porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.